Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu amo, que eu sou apaixonada. E eu sei que vocês vão gostar também, porque eu fiz um vídeo sobre esse assunto há 2 anos atrás e vocês curtiram muito, então muita coisa mudou. E eu tô aqui pra falar sobre marketing, e mais especificamente sobre marketing para nutricionistas. Então vamos lá comigo? Então, pessoal, sempre quando eu falo em marketing, sabe quando vocês contam que vocês são nutricionistas e alguém fala quantas calorias tem isso? Faz uma dieta pra mim. Quando eu falo que eu vou falar sobre marketing, as pessoas falam, nossa, você vai falar sobre redes sociais. Não, eu vou falar também sobre redes sociais, mas marketing é muito mais do que somente redes sociais, assim como nutrição é muito mais do que fazer dieta e calorias, né? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, talvez até se surpreender, porque o marketing ele pensa em todo o serviço, em todo o produto e tudo que envolve ele. Então eu vou tentar direcionar bem para a área de vocês, certo? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que eu acho que isso é primordial, não só para o marketing, mas para qualquer ação que vocês vão fazer no seu trabalho, é entender quem é o público-alvo de vocês. Isso é muito importante. Para quem é o cliente de vocês? Quem é que vocês querem atender? Ah, Bárbara, mas eu quero atender todo mundo. Quando a gente quer muito, às vezes a gente tem pouco, né? Aquela famosa frase, assim, tudo bem, você consegue atender pessoas mais idosas, crianças, mas você precisa ter um público específico, pelo menos assim, uma orientação para quem você vai querer direcionar seus esforços, né? Então, não precisa também ser por idade. Ah, eu trabalho com pessoas que têm problema com ganho de peso, com perda de peso. Eu quero trabalhar com pessoas com alergias alimentares. Então não é por idade, né, somente, também é o estilo de trabalho que vocês se identificam mais, se sentem mais confortáveis. Isso é muito importante, porque a partir do momento que vocês sabem com quem vocês querem falar, vocês vão ver que tudo depois fica muito mais tranquilo de desenvolver estratégias. Então, pensem bem quem é o público de vocês, quem vocês querem atender, onde é que é aquela área que faz você se sentir mais confortável. Então, pode ser a área que você está fazendo o teu pós, pode ser a área que você está fazendo o teu mestrado, pode ser, enfim, a área que você teve aula na faculdade, você viu que é a área que você quer seguir. A partir do momento que você definir isso, a gente vai poder realmente começar a falar sobre as estratégias de marketing. Combinado? Então, primeiro tema de casa, pensem sobre quem é o público-alvo de vocês. Agora eu vou falar de uma coisinha bem conhecida na área de marketing, que são os 7 P's. Talvez alguém já tenha escutado falar em 4, porque eles são mais famosos. Só que os 4 P's eles são mais focados para produto. Como você nutricionista oferece um serviço, aí são 7 P's. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e falar o que vocês têm que pensar e o que vocês têm que ter cuidado para definir cada um. Então, o primeiro P se chama produto. Aqui no caso, a gente pode também falar produto ou serviço, que é o que vocês ofertam. E o serviço, ele tem uma característica diferente do produto, que faz com que ele tenha um peso a mais. Então, primeira característica bem importante, ele é intangível. O serviço em si, aquele momento que você está com o seu paciente na sua frente, ele não consegue, digamos, tocar no que vocês estão conversando, no teu conhecimento. Então, você não tem como você mensurar aquilo, né? Não é como você vai no supermercado, compra um produto, sai com o produto na mão, né? Porque você queria comprar aquilo, pagou por aquilo, saiu com aquilo na mão. A consulta, por exemplo, ela é todo um processo, né? É mais do que apenas o entregável final, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segunda característica é que ele é perecível. Então, o serviço ele tem um início e um fim. O paciente entra no seu consultório e ele sai do seu consultório e pode ser que não precisa ser da primeira consulta, né? Então, enquanto ele estiver indo, o teu serviço está acontecendo. Enquanto ele volta para a segunda consulta, terceira consulta, vai ser o momento onde o serviço acaba. Tem gente que tem cliente há anos, mas tem gente que tem cliente por um período menor. O serviço, ele, digamos assim, você contrata alguém para instalar algo na sua casa, ele vai lá, vai instalar e depois ele vai embora. Acabou o serviço. Então, na nutrição é a mesma coisa. Então, vocês têm que tentar fazer com que ele seja menos perecível possível, digamos assim. Ele tem que durar o máximo de tempo, fazer com que o paciente retorne para a segunda, terceira. Você tem que mostrar para ele que o teu serviço é muito mais do que somente aqueles 50 minutos, 1 hora e meia, enfim, o tempo que você leva com ele na tua frente. Isso é um grande desafio que quem oferece serviço tem. Por isso que a gente tem tantos aqueles pós-vendas, né? Então você oferece o serviço, depois alguém liga para saber como é que tá. É para mostrar, para fazer com que a pessoa sinta que o serviço ainda está acontecendo, apesar de você já ter pago e já ter terminado tecnicamente aquele serviço.
por mais que depois você volte a contratar outro. Terceira característica, inseparáveis, né? Você não tem como oferecer um serviço sem em algum momento ter alguma pessoa. Então você, por mais que, enfim, você tem alguma questão de tecnologia envolvida, em algum momento você passa por uma pessoa. E o serviço de vocês é igual. Não tem como vocês oferecerem um serviço de vocês sem ter vocês. Por mais que a gente saiba que hoje ficou um pouco mais flexível essa questão de atender à distância, ainda assim precisa de você. Estando presente ou não, é inseparável. Não tem como oferecer o serviço sem a pessoa que está ofertando ele. E a última característica é que ele é variável. Ou seja, um serviço nunca é igual ao outro. Obviamente, tem processos que são parecidos e precisam ser parecidos, a gente vai conversar sobre isso depois, mas cada paciente que entra na sua frente, ele vai ter uma história, vai ter um momento, vai ter uma forma como você vai ter que falar. Isso dificulta um pouco na questão de você ter um planejamento maior, porque você precisa sim personalizar o serviço seu. Isso é algo muito importante que se chama empatia. Quando a gente faz um serviço, oferece um serviço, a empatia ela é muito importante, porque se você estabelece um processo só e independente do que a pessoa está demonstrando na tua frente ou exigindo de você, você não reage àquilo e você apenas segue o mesmo processo sempre, a percepção que ele tem é muito mais de um serviço caixinha do que algo personalizável, alguém que está te escutando. E a gente sabe que a nutrição é uma questão muito humana, você trabalha com os sentimentos das pessoas. Então, cada serviço ele é diferente e isso é importante. A gente vai falar que sim, precisam ter processos, mas também ao mesmo tempo vocês precisam se adaptar à pessoa e à necessidade que está na sua frente. Então, isso é sobre produto/serviço. O segundo P, preço. E isso aí é uma coisa muito legal. Tem até inclusive um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo, onde a gente fala sobre como precificar. E se você não assistiu, é porque você não segue o canal. Então segue o canal, se inscreve, aproveita que a gente tá aqui. Vou dar esses segundinhos pra vocês. Segue a gente, porque a gente tá sempre colocando conteúdo muito legal sobre tanto essa parte de marketing como uma parte mesmo de nutrição. Feita essa mini propaganda, vamos falar sobre o preço. O preço ele tem uma questão sobre preço ideal e preço mínimo. Então, assim, você precisa considerar vários fatores na hora de definir qual é o preço da sua consulta. Então, algumas estratégias. Pesquisar os seus concorrentes. Então, verificar mais ou menos como é que tua amiga nutricionista, qual é o preço que ela aplica, ou outros tipos de serviços parecidos, porque isso vai te dar mais ou menos uma margem do como o mercado está disposto a pagar. Por isso que, assim, não pega apenas de uma pessoa, porque às vezes essa pessoa pode estar definindo o preço errado. O ideal é que você pegue de várias pessoas, assim você vai ter uma noção melhor do que realmente, né, fazer uma média do que realmente está sendo aplicado. Mas não é para você só fazer isso, porque cada pessoa tem um serviço diferente. Você também tem que levar em consideração os seus custos. Então, pensar quais são os custos que você tem para oferecer aquele serviço. E ele vai desde material, desde um software que você tem, desde a sala que você paga. Tudo que você oferta para ele, isso é um custo para você. Você investiu naquilo para oferecer um melhor serviço para ele. Isso agrega valor agrega valor tanto na parte com que ele vê, a partir do momento que ele está adquirindo o teu serviço, até a parte também de você definir o preço que você vai considerar. Então, leva em consideração sim tudo aquilo que você está colocando. Quanto mais você oferta, isso mais agrega valor e você tem que cobrar. Porque é até estranho às vezes você entrar num lugar assim, às vezes, todo muito super cheio de tecnologia e o preço é um preço muito baixo. Vai dizer, sabe quando você procura uma coisa na internet e você sabe que o negócio custa 2x e ele tá custando X, aí você fica, será? Então, essa é um pouco a sensação que as pessoas têm. Não tenham medo de cobrar, sabe? Não tenham medo do preço. Se você tem um bom serviço, se você estudou, se você investiu, as pessoas vão notar isso e elas vão falar assim, vale a pena, né? Então essa é a sensação que a gente tem que dar e é isso que eu tô conversando um pouco com vocês, sobre como deixar as coisas mais plausíveis para que as pessoas queiram investir cada vez mais no teu serviço. Além disso, também é importante vocês pensarem que vocês precisam ter uma margem de lucro, né? Então não vamos simplesmente trabalhar para pagar custo, porque acaba que isso não fica uma coisa maçante para vocês. Então vocês precisam ter a recompensa, né? A gente trabalha para poder sobrar um dinheiro e a gente poder investir nessas coisas. Então também considerem isso, né? Quanto vocês precisam tirar de cada consulta para que você consiga ter uma vida que você imagina, uma vida tranquila. E isso considera também, se eu atender X pacientes, vai ser esse valor.
Então, isso também é muito importante, considerar quantos pacientes você quer. Lembra que eu falei do público-alvo? Também considerar o teu público-alvo, cada estilo de pessoa está disposta a pagar um preço, né? Então, às vezes, alguém que tem um problema X, às vezes tem uma condição financeira um pouco mais baixa do que alguém com um problema Y. Então, é tudo uma questão de estudo. Não tem certo, não tem errado. É tentativa e erro, né? Marketing, ele é muito disso. E tem até uma frase no marketing que a gente fala, né? Marketing nada se cria, tudo se copia. Então, essa parte de pesquisar, de ver o que as pessoas estão fazendo é muito importante. Vamos agora para o terceiro P. Ele é sobre praça / distribuição. Então, a praça é como você entrega o seu serviço para o seu paciente. Então, como você vai entregar, por mais que a gente tenha dito que ele é intangível, a gente tem que tentar deixá-lo mais tangível. Então, a gente entrega certas coisas. Então, por exemplo, no caso de consultório, você vai entregar um plano alimentar. Você vai entregar receitas. Então, cada coisa que você entrega, isso é uma forma de fazer o seu serviço chegar. E você precisa definir como ele vai chegar. Então, você tem que ter isso muito certo. Como que o paciente vai receber o que você está ofertando, além daquele serviço presencial. Se você não vai entregar na hora, quando você vai entregar? Ou por onde você vai enviar? Ele vai ter que voltar, ele vai receber por e-mail, ele vai receber no aplicativo. Você tem que estar muito claro para você e o mais importante, você tem que deixar isso muito claro para o seu paciente. Seu paciente tem que saber quanto tempo vai demorar e por onde ele vai receber. Isso causa menos frustração para ele, aquela sensação de, ela disse que eu vou receber. Mas quando, como, por onde? Então, quanto mais seguro a gente deixa, mais satisfeito o cliente fica. E seja realista também sobre os teus meios de distribuição, né? Como você se sente mais confortável em entregar e quais são os prazos. Quarto P, pessoas. As pessoas, elas são a imagem do serviço da gente. E você vê que isso bate muito naquela parte que eu falei do intangíveis, né? Então, como o serviço é intangível, certas coisas deixam ele mais tangíveis. E as pessoas é uma delas. Você ou os seus funcionários são a imagem do serviço que vocês ofertam. Então tem aqueles cuidados até meio clichês. A roupa que você utiliza, a linguagem que você utiliza, a forma como você se expressa, né? Então, alguns vícios de linguagem, às vezes a gente não se dá conta. Uma coisa muito legal é gravar e depois se assistir. Quando a gente faz esses vídeos, depois a gente vê um monte de vícios de linguagem que a gente tem. Tipo, ficar mexendo as mãos. Então, é importante que você se aprimore, né? Então, tem muito essa parte. Tem a questão muito do estudo técnico, mas também tem muito uma parte de autoconhecimento, de se analisar e saber como você pode refletir ainda mais e estar de forma mais alinhada com o serviço que você quer ofertar. Combinado? Isso tanto você quanto seus funcionários, né? Então, desde a recepcionista, a forma como ela fala, a questão de treinamento de pessoas. Então, vocês todos têm que estar muito alinhados. Não adianta a recepcionista falar de um jeito e você falar de outro. Você se vestir de um jeito e ela se vestir de outro. Não que vocês precisam usar roupa combinando. Mas a gente sabe que existe, por exemplo, padrões, né? Às vezes que a gente utiliza de... você acha que tem que estar de terninho, se você acha que tem que estar com uma camisa social, ou se o teu público já é um público que, pode vir de regata, que tá tranquilo. Isso tudo, apesar de parecer um pouco previsível, faz super parte. Quinto P. Vamos falar sobre processos. Eu falei já um pouquinho nisso antes, quando eu falei de distribuição, mas é muito importante você definir processos. Então, e o processo é tudo. É literalmente você colocar, sentar aí no papel e começar. Ligou alguém interessado. Como vai ser o processo para passar os valores, para marcar um horário? Você vai pegar o telefone? Você vai passar os valores agora? Vai ser por e-mail? Eu recebi por e-mail pelo meu site. Como é que eu vou responder? Eu vou ligar para ele, eu vou pedir número? O paciente chegou, qual vai ser o processo? Primeiro você vai conversar com ele, depois você vai pegar as medidas. Tudo isso tem que estar muito certo, porque primeiro que isso agiliza o processo de vocês, então você sabe mais ou menos o que fazer, isso faz com que você perca menos tempo pensando, onde é que eu deixei isso, o que eu vou fazer agora. Obviamente os processos têm que se adaptar de acordo com cada pessoa, que foi o que a gente falou antes, mas tem que ter para até que, principalmente se você tem outras pessoas trabalhando contigo, isso dá uma sensação mais de segurança, né? Então, se alguém entra em contato e quer saber sobre preços, já vou passar o preço de cara ou eu vou perguntar, mas qual é o seu objetivo? O que você quer? Então, ter bem alinhado isso é muito importante, até por uma questão de qualidade. O paciente também, ele se sente mais confortável quando ele vê que a coisa flui de uma maneira mais fácil, né? Porque quando a gente faz uma coisa muitas vezes, isso vira uma rotina e a gente consegue fazer isso tranquilamente.
Então, apesar da gente ter que personalizar nossos serviços, é importante também que a gente tenha processos definidos. O próximo P é promoção. E a promoção, ela entra toda essa questão de propaganda, promoções, redes sociais, que eu sei que sempre tem muitas dúvidas sobre isso. No Instagram eu pedi para vocês mandarem algumas dúvidas e a maioria foi sobre isso, além da questão também um pouco de fidelização. Então, pessoal, vamos falar sobre promoção. Às vezes, direto fazem a seguinte pergunta: ah, Bárbara, mas sempre falam que eu preciso ter uma rede social muito legal. Aí eu digo, tá, você tem clientes? Tenho. Você consegue eles assim tranquilamente? Você tem uma outra forma? Sim. Então, por que você precisa ter uma rede social? Obviamente, as redes sociais hoje elas são muito importantes, não estou dizendo para você não investir em uma. Mas o ponto é, se você não se sente confortável com isso, o seu público-alvo, de novo, aquela palavrinha, público-alvo, não sente a necessidade de ter procurar você nas redes sociais, que simplesmente entrar no teu site, indicações é suficiente, por que você vai se colocar para fazer uma rede social que talvez você não faça tão bem feito, não fique tão natural e talvez justamente o contrário, né, cause um impacto negativo. Então, redes sociais eu sempre faço essa ressalva. Entretanto, se você quer fazer, eu acho algo extremamente importante. Hoje a gente sabe que é uma forma onde as pessoas fazem pesquisas. Então, o Google hoje ele é a primeira plataforma de pesquisa. Então, quem pode, eu super incentivo fazer patrocínios no Google, então fazer propagandas para que se alguém procurar nutricionista na cidade X, você seja uma das opções. Entretanto, eu sei que isso é algo caro, mas caso você tenha essa oportunidade, eu acho super legal. Mas como é algo caro, aí eu acho que entra as redes sociais, porque as redes sociais também são formas hoje tão importantes quanto o Google de busca. Então, se alguém me indica uma nutricionista, eu vou lá e procuro ela no Instagram. Não é que você precisa ser uma blogueira, mas precisa estar ali pelo menos que você pode estar escrito que você é nutricionista, pode estar uma forma de entrar em contato, pode estar seu site, pode ter um pouco da comunicação sobre nutrição, então você entrar na tua rede social, assim, não precisa ser aquelas altas fotos de comida, tudo produzido, se você não tem essa paciência, mas de vez em quando é legal sim colocar um pouco de conteúdo sobre a sua área. Eu busco fazer isso. E sempre indico para que outros profissionais façam também, porque isso é uma forma também de conseguir novos clientes. Então, não estou dizendo para você ir ao extremo de ser blogueira, se você quiser, eu também acho isso super bacana, acho que é algo que está crescendo. Entretanto, você pode ser simplesmente você publicar as fotos que você sempre quis e no meio disso gerar conteúdo para que caso alguém te busque e ache você nas redes sociais, identifique, olha, só essa pessoa não é super blogueira, mas ela produz alguns conteúdos e olha só que legal, isso está alinhado com o que eu estou procurando. Então, eu acho que as redes sociais elas têm que ser utilizadas. Acho que hoje em dia eu dizer que não precisa em 100% dos casos, eu estaria mentindo para vocês. Mas também acho que tem que ter um pouco de cuidado, assim, de achar que tem que produzir um conteúdo que não esteja alinhado com vocês. As pessoas hoje elas querem se sentir conectadas. E elas se sentem conectadas quando elas veem que algo é natural, né? E quando você se identifica com aquilo. Então, com mais natural e menos forçado for o tipo de conteúdo que você produzir, mais empatia as pessoas vão sentir e provavelmente elas vão sentir mais à vontade para entrar em contato. Isso é algo que também é muito legal, que é realmente essa questão da comunicação, né? Sobre as pessoas estarem conectadas e quererem se sentir mais próximas uma das outras. Então, esse pós-consulta também tem que ser trabalhado isso, gente. Vocês me perguntaram como fazer o paciente voltar ao consultório? É fazer ele não esquecer de ti. Não tem segredo. E isso entra também na promoção porque vai desde envio de e-mail marketing, de enviar recados, de utilizar um aplicativo, de mandar uma carta, de produzir um tipo de brinde para quem atingir tais objetivos. Né? É aquela questão de tentar deixar tangível, fazer com que ele sinta que ele não tem somente um profissional que vai lá, deu tal coisa e te vejo daqui a não sei quantos dias. Mas um parceiro, né? Que eu acho que é isso que a gente busca em qualquer serviço que a gente contrata. A gente quer se sentir à vontade. Desde um serviço muito simples, desde que alguém entra na sua casa e vai instalar o ar-condicionado, até o seu nutricionista. Você tem que se sentir bem. Certo, gente? Então, de promoção é mais ou menos isso. Achar formas, sendo por redes sociais ou não, de divulgar seu trabalho. Pode ser escrevendo em blogs, pode ser fazendo eventos para os seus pacientes, isso eu acho algo muito legal, fazer eventos para eles, criar grupos.
não tem assim errado. Tem que ser algo que você se sinta bem, que você saiba que teu público-alvo vai querer participar e investir nisso da forma mais natural possível. E o último P é evidências físicas, e eu não estou louca, que é Physical Evidence, porque é em inglês, mas é evidências físicas, que é sobre o ambiente onde você atende. Eu sei que nem todo mundo tem um consultório, então não precisa ter um local para atendimento, mas evidências físicas, ela vai tudo que o paciente vê. Então, se você atende a pessoa na casa dela, então o equipamento que você leva, como você tá vestido, né? Como a gente falou lá em pessoas. Se você tem um consultório, então a questão da decoração, quais tipos de cores, como é que a mesa vai estar, como as cadeiras vão estar postas. Você vai ter um computador enorme entre você e a pessoa bloqueando, né? Então sempre tentar deixar o computador num espaço onde não atrapalha a visão, quanto mais próximo ele se sentir, mais uma vez repito isso, que é muito importante, melhor. Então as evidências físicas, elas são muito importantes, que elas reflitam o profissional que você é. Então isso é algo que vocês têm que prestar atenção também. Certo, pessoal? Esses são os 7 P's, né, que eu queria trazer para vocês. Vocês veem que toda hora isso bate muito sobre o público-alvo, então todas as estratégias que vocês têm que pensar têm que ser baseado no público que vocês querem atender, com o que vocês estão estudando, com o que vocês se sentem confortáveis. E se eu pudesse dar algumas dicas finais para vocês planejamento, vocês precisam planejar o que vocês querem, né, onde vocês querem chegar, quem vocês querem atender. Foque no relacionamento, as pessoas querem se sentir mais próximas uma das outras, não tem como fugir disso, isso é algo que está acontecendo e qualquer pessoa que não queira se adaptar a isso, as pessoas, enfim, é questão do mercado, elas procuram outras pessoas que queiram se adaptar. Isso dá sempre, então que nem vocês estão fazendo, assistindo até o fim esse vídeo, quando vocês fazem pós, quando vocês vão em evento, isso daí é muito importante para você estar sempre atualizado. Hoje a gente sabe que as pessoas têm informações em todos os lugares e elas nos trazem perguntas muito mais do que antigamente. Antigamente elas apenas escutavam, hoje a gente também está numa posição de escutar a outra pessoa. E façam marketing, né, gente? O marketing é muito importante, eu quis mostrar para vocês um pouco quão grande ele é. Pensem muito no serviço que vocês estão ofertando, tenho certeza que se vocês pararem e se empenharem, o sucesso vai vir facilzinho. Combinado, pessoal? Então é isso, muito obrigada para quem ficou até o fim. Se você gostou, dá um likezinho, se inscreve no canal, a cada 15 dias a gente está soltando um vídeo. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Beijo!